Olá, meu querido, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para você que está do outro lado, que está aí nos assistindo e desfrutando do Evangelho Eterno. Meu querido, a pergunta que eu quero fazer: e se todo mundo respeitasse isto aqui que eu vou colocar? Por que a grande maioria do povo evangélico não acredita que Jesus já voltou? Não acreditam porque nem eles mesmos, além de os que sabem interpretar texto, eles não explicam para o povo. Os que não sabem interpretar texto, eles se embaraçam naquilo que acham que sabem. Olha só, uma coisa interessante aqui em Atos dos Apóstolos, para você que não acredita que Jesus já voltou. Por quê? Porque você espera Jesus voltar fisicamente. Você espera Jesus buscar a igreja fisicamente. Mas Jesus nunca prometeu voltar para buscar a igreja do século 21. Jesus prometeu voltar em forma de manifestação oculta aos olhos dos homens, em manifestação, assim como uma nuvem. Ou seja, nuvem, juízo, nuvem no Apocalipse, e aqui em Atos dos Apóstolos era em forma de juízo. O que acontece quando as pessoas leem a Bíblia e não entendem? Eles julgam quem tenta explicar, eles julgam quem realmente busca entender a palavra, e com isso vão deixando as pessoas no engano, cada vez mais enfiado até o pescoço. Preste muita atenção num detalhe dessa passagem aqui. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, está falando assim: fiz um tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Jesus curava, ensinava, não é? Jesus curava, ensinava, pregava. Beleza. Está escrito a partir do versículo 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos assusteis, não vos ausenteis, melhor, de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse mas, querido, esse mas, que é um advérbio, está colocando fim, está colocando limite, está colocando um até para aquele tempo, para aquela época. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Preste atenção. Restaurar o reino de Israel está falando do que, querido? De uma mudança. Mas mudança de quê? Mudança de condição, de situação. Jesus disse assim: não vos pertence saber os tempos ou as épocas. Tempo e épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, a restauração do reino de Israel já estava estabelecida. E como que seria feita essa restauração, meu amor?
meu querido, meu digníssimo, minha digníssima, meus amores. Você entendeu a pergunta que fizeram para ele? Quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus fala: não pertence a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, advérbio, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí sim, aí então vocês vão ser minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, em toda a Samaria, inclusive até os confins da terra. O que Paulo disse? Que ele tinha pregado o evangelho da incircuncisão a toda criatura que estava debaixo do céu naquela época. Colossenses 1:23. Cumpriu o que Jesus falou. Agora vem a chave mestra. Agora vem o segredo da volta de Jesus, da manifestação do Filho do Homem. Está aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Basta você contextualizar e entender o que você lê. Olha só, a partir do versículo 9. Depois que lhes disse isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Aos olhos de quem, meus amores? Aos olhos de quem estava olhando para ele. Vamos ler o versículo 10, eu vou explicar. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, que muita gente interpreta como os anjos, e os quais disseram, os varões galileus, os 2 varões, disse aos varões galileus: por que vocês estão olhando para o céu? Esse, verbo indicativo, esse Jesus, que dentre vocês foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Versículo 9 fala o quê? Que vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Sabe por que vocês não acreditam que Jesus já voltou? Porque a manifestação do Filho do Homem no ano 70, Jesus voltou em forma de juízo, e a presença física dele foi ocultada dos olhos humanos. Assim como na subida dele, a nuvem o ocultou de quem estava olhando para ele. Assim como no juízo, a grande tribulação, a vinda dele não foi uma vinda visível, uma vida que alguém pudesse ver o próprio Jesus, porque ele estava ali. Mas ele estava oculto aos olhos dos homens. Não foi isso que os 2 homens de branco falou? Os 2 homens de branco falou assim. O verbo assim no português é do mesmo jeito. Assim. Do mesmo jeito que ele subiu, ocultado aos olhos dos homens, ele vai voltar. Ele vai vir de novo.
há de vir, assim como para o céu, os vistes ir. E como que Jesus voltou para o céu? Ocultado às vistas do olho do homem. Os homens, os dois, falaram assim: varões Galileu, esse Jesus que vocês estão vendo ele ir, do mesmo jeito que ele foi, ele há de vir, ele vai voltar. Querido, você quer que desenhe isso? Como? E se as pessoas que estudam a Bíblia, leem e pregam, se eles tivessem mais responsabilidade ao explicar a palavra de Deus, respeitando tudo que tem que ser respeitado, não seria melhor? Não seria mais bonito? Sabe por que você não acredita que Jesus já voltou? Porque você não acredita nem no que está escrito. Se aqueles dois varões, vamos botar que foi anjos, a Bíblia não diz, fala que foi dois varões de branco. Mas se eles, sendo anjos, disse que assim como a nuvem ocultou o Jesus, porque ele voltou até certa altura como o Cristo ressuscitado, mas a nuvem serviu para ocultar, porque ali entre céu e terra houve a transformação da pessoa do Filho para a pessoa do eterno Criador. E isso era impossível do homem ver. Era impossível. Ninguém conseguiria sobreviver se visse essa transformação. Agora, outro detalhe muito importante. Nesse tempo, o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Que tempo? Que tempo? Vamos ver que assunto eles estão falando. Versículo 2 do capítulo 1 de Atos. Até o dia em que foi recebida em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus. Então Jesus, durante os 40 dias depois da ressurreição, o assunto recorrente era a restauração do reino de Deus daquele tempo. Por isso a pergunta: e nesse tempo tu vai restaurar o reino de Israel? E ele diz o quê? Não pertence a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês vão receber poder, e ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O assunto recorrente, depois da ressurreição, era a restauração do reino de Israel. E como que seria a restauração do reino de Israel? Como? Trazendo juízo e extinguindo de uma vez por toda aquele velho sistema religioso que havia. Inclusive, a maior prova foi quando o templo foi destruído. Que a partir dali acabaria de uma vez por todas aquela forma, aquele modelo de adoração. Não seria mais daquele jeito. Deveria ser do jeito que ele falou com a mulher samaritana em João 4. A partir do momento que o templo caísse e o reino de Israel fosse estabelecido, restaurado, a adoração teria que ser em espírito e em verdade. E o crente continua no velho modelo de adoração, porque não acredita na restauração do reino de Deus
entre os homens. E isso é muito triste. É muito triste. Porque pessoas deixam de viver o reino de Deus por causa do reino dos homens. Olha, está aqui, ó, a maior prova de que Jesus voltou, ocultado aos olhos dos homens, e que ele nunca disse que voltaria em forma física. Os anjos reforçaram aquela promessa que ele fez lá em Lucas 17, de que o reino dele seria invisível, não seria físico, porque o reino estaria dentro de cada ser humano. E aí? Você está comigo? Você está com a palavra? Acredita ou não? Deixe o seu comentário e que Deus te abençoe e tamo junto. Meu querido, olha, eu estou ajudando um trabalho, os irmãos ali na África do Sul, tá bom? E toda oferta que você manda para mim, eu também compartilho com os irmãos ali na África. E agora eu pertenço a um novo grupo ali na África e eu também envio recurso para ali. Eu não tenho muito, mas vocês, quando enviam para mim, eu também repasso para os nossos irmãos ali. Então, na descrição do vídeo, se você quiser continuar me ajudando, tá bom? Tenha certeza que o que você me ajuda está sendo bem empregado e eu compartilho com os irmãos ali, tá bom? Deus te abençoe e tamo junto, meu querido. Tchau, e que o Criador possa sempre abrir a sua mente, o seu coração e os seus olhos para entender a palavra de Deus, tá bom? Tchau, Deus abençoe.